Tá gravando? Começou. Boa tarde a todos, todas. Eu sou a monitora aqui. Essa mesa será gravada, mas quem não quiser aparecer pode desligar a câmera. As atas serão disponibilizadas eventualmente e os certificados serão enviados pelo e-mail. Tá bem. Pode começar. Obrigada, Camila. Obrigado, Camila. Bom, pessoal, a gente vai dar início, então, boa tarde a todas as pessoas. Eu sou Camilo Braz, para quem não me conhece, eu sou professor associado da Faculdade de Ciências Sociais e do programa de pós-graduação em Antropologia Social e também do programa de pós-graduação em Sociologia da UFG, Universidade Federal de Goiás, e eu coordeno um núcleo chamado Corpora, que é o Núcleo de Antropologia do Corpo, da Percepção e da Saúde. Eu queria começar, então, dando boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui conosco para a realização da Mesa Redonda 10, Fazer Antropológico, Diversidades e Cotidianos de Saúde. Eu quero também agradecer a organização da RAS, a oportunidade de estarmos aqui, e agradecer muitíssimo a Érica Souza, que me convidou para coordenar com ela essa atividade, dando continuidade a um já longo processo de parcerias que temos desenvolvido nos últimos anos em variados eventos e situações acadêmicas. Queria agradecer também Sereno e Adriana por aceitarem o convite de compor essa mesa conosco. Os trabalhos que vão ser apresentados aqui hoje refletem sobre o fazer antropológico na área da saúde, em conexão com temas e debates bastante atuais para a antropologia. As reflexões partem da experiência e dos trânsitos do corpo em campo, quando ele é marcado pelas questões que se pretende estudar, da atuação antropológica, quando interconectada a outras habilidades profissionais no âmbito da saúde, dos modos como as interseccionalidades estão ou não presentes, como preocupação epistemológica, quando se trata de pesquisas sobre determinadas doenças realizadas em campos de conhecimento biomédico. E eu tenho aqui a tarefa de tentar levantar alguns pontos para debate a partir desses ricos trabalhos. Em termos de organização do tempo, a Érica e eu pensamos na seguinte proposta. Cada apresentação terá aí até 20 minutos. Depois disso, eu faço alguns comentários e pitacos, em até 20 minutos também. A gente retorna à mesa para comentários, reações. Abrimos na sequência para perguntas e comentários das demais pessoas presentes e retornamos a palavra à mesa para que respondam. A ordem das apresentações vai ser a seguinte. Começamos com a apresentação de Sereno Gonçalves Repolés, doutorando em saúde coletiva na Unifesp, mestre em antropologia pela UFMG, massoterapeuta e acupunturista, que tem como título Pode o corpo antropológico transitar? Reverberando encruzilhadas etnográficas. Passamos na sequência para Adriana Fernandes Carajá, que é doutoranda em antropologia na UFMG, mestre pelo Programa de Promoção da Saúde e Prevenção da Violência, também pela UFMG, enfermeira especialista em saúde dos povos originários, que traz como apresentação o título A Pandemia da Covid-19 entre os povos originários, reflexões antropológicas de uma enfermeira indígena. E finalizamos com a fala de Érica Renata de Souza, que é professora associada do Departamento de Antropologia e Arqueologia e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFMG, e é também coordenadora do Grupo de Pesquisa em Gênero e Sexualidade, GSEX, FAFISH, UFMG, com pesquisas na linha Gênero, Ciência e Saúde. E a Érica abordará o tema Gênero, Ciência e Saúde, uma perspectiva interseccional sobre a doença de Alzheimer em mulheres. Eu vou tentar aqui controlar o tempo de vocês, e quando faltar aí mais ou menos 5 minutos, eu dou um aviso. Tá? Então, a gente começa com a fala de Sereno, começando aí seus 20 minutos, Sereno. Obrigado mais uma vez, a palavra é sua. Boa tarde, gente. Eu estou aqui numa situação meio complicada, tive um probleminha com o microfone, então estou falando de um aparelho e com a câmera ligada em outro.
Bom, queria primeiro agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer a Camila e ao Ras pelo evento e pedir licença, então, para trazer algumas reflexões e colaborações aí para a nossa conversa. Preparei um texto, vou ler aqui com vocês, tá? Pretendo partilhar reflexões elaboradas a partir de minha experiência como antropólogo, que durante a realização de uma pesquisa a respeito de trânsitos e corpos, gêneros e sexualidades vivenciados por pessoas transmasculinas, passa pela experiência de transição de gênero. O corpo do antropólogo transita e torna-se então um borrador de fronteiras. Aglutina em si encruzilhadas que esvaziam de sentido algumas concepções binárias e pretensiosamente estáticas, sintetizadas pelas relações sujeito-objeto, eu-outro, pesquisador-pesquisado, teoria-experiência, dentre outros, que todavia alicerçam parte da disciplina antropológica. A desestabilização de categorias e formas de se produzir o conhecimento antropológico, desencadeadas por meu cruzamento de fronteiras de gênero, um radical atravessamento promovido no bojo do imponderável da vida real, se desdobra no rearranjo de relações em campo, das escolhas teóricas e da escrita etnográfica, possibilitando a reelaboração e atualização de perspectivas e práticas etnográficas que podem configurar-se também como um importante movimento de, por um lado, descolonização da disciplina antropológica e, por outro, fortalecimento e instrumentalização de grupos sociais historicamente discriminados e marginalizados, inclusive desde o ponto de vista da produção epistemológica. Talvez vocês estejam ouvindo ao fundo Gatilene e Lelé, que são os meus gatos que não podem ver uma movimentação que eles vêm participar também. Bom, dividi esse texto em 3 partes, então. O primeiro deles é nota sobre o trânsito e os caminhos da pesquisa. No ano de 2015, ingressei no programa de pós-graduação em antropologia da UFMG a fim de realizar um curso de mestrado. Meu projeto de pesquisa, de início, preocupava-se em investigar a participação de pessoas transmasculinas em eventos e movimentos feministas, com o intuito de compreender como essas presenças colaboravam para a promoção de certos tensionamentos e expansão de fronteiras no campo feminista. E, em contrapartida, como o feminismo compunha e produzia ruídos e influenciava a trajetória de desidentificação de gênero de pessoas transmasculinas que se identificavam como feministas e ou tinham trajetórias de atuação nesse campo. Essas inquietações foram frutos de movimentos que realizei, especialmente entre os anos de 2013 e 2015, que se manifestavam em 2 frentes, que caminhavam entrecruzadas. Uma delas foi a minha participação como bolsista durante a graduação em Ciências Sociais, na pesquisa Transsexualidades e Saúde Pública no Brasil, entre a invisibilidade e a demanda por políticas públicas para homens trans, financiada pelo CNPq e coordenada pela professora doutora Érica Renata de Souza, da UFMG. E a outra se dava no âmbito dos ativismos sapatão e transgênero, autônomo e transfeminista. Essa dupla posicionalidade compunha meus trânsitos entre diferentes espaços, tanto acadêmicos quanto em movimentos sociais, compunham também meus olhares, minha escuta, minha fala, minha escrita e todas as reflexões teórico-políticas que se davam a partir dessa materialidade ambígua e muitas vezes disforme. Entre os acadêmicos eu era frequentemente visto como uma sapatão militante, às vezes até em excesso para ocupar um lugar no métier das produções de conhecimento formal, por vezes balizado por certos delírios de neutralidade. E entre ativista, era visto como uma sapatão acadêmica, constantemente considerada inconveniente, com perguntas excessivas, uma certa obsessão por controvérsias, correlações estranhas e infindáveis pedidos de entrevistas. E ainda, em outros espaços de ativismo, majoritariamente transmasculinos, eu era visto e frequentemente interpelado como uma sapatão que ainda não tinha se descoberto homem trans, ou como um homem trans pré-T ou em início de carreira, o que produzia um terceiro lugar em alguns momentos bastante perturbador para esse mesmo corpo. A lida com as diferentes leituras e interpretações trazidas pelo olhar do outro me convidavam a manter uma atenção constante aos meus gestos, palavras, interesses e processos de subjetivação e desconstrução de gênero. Essa forma singular de ser e estar no mundo, de habitar e transitar entre esses diferentes mundos e de acessar diferentes perspectivas relacionais sobre mim mesmo,
foram me proporcionados pelo exercício do trabalho etnográfico. Nesse solo fértil formado pelas justaposições de perspectivas desenhadas entre fluxos em cada um desses espaços em que eu circulava, produzia-se em meu corpo a materialização de encruzilhadas, o que possibilitou uma certa capacidade bastante singular, posto que plástica, relacional e circunstancial, de produzir estranhamentos semeadores de reflexões e elaborações de ordem afetiva, política, teórica e metodológica. Retomando o período do meu ingresso no curso de mestrado, as reflexões em torno do meu problema inicial de pesquisa e as primeiras incursões a campo direcionaram o meu foco às narrativas e processos de transidentificação dos meus interlocutores. E a trajetória e relação de alguns deles com o ativismo feminista, lésbico e sapatão, que era de início um dos pilares de minhas inquietações, me levaram a refletir sobre os entrecruzamentos entre aquilo que chamamos de identificação ou identidade de gênero e orientação sexual, vivenciados e corporificados por meus interlocutores e também por mim, que até então me identificava como uma sapatão masculina cisgênera, que se identificava como mulher. Essa forma de identificação foi a primeira a sofrer os abalos sísmicos das afetações produzidas em campo, e também pelo árduo e também prazeroso processo de investigação bibliográfica composto por leituras de teorias antropológicas, transfeministas, queer, e também por publicações comunitárias autônomas de fanzine, poesias e crônicas, que tratavam centralmente de temas em torno das questões de gênero e sexualidade, sobre a produção cis-heteronormativa de corpos e subjetividades normalizados, e da produção de marginalização e discriminação daqueles que menos se enquadravam a essas prescrições. Passo então a construir uma compreensão junto aos meus interlocutores em campo e também através das afetações promovidas por aqueles textos teóricos e comunitários da experiência sapatão como dissidente, não somente em termos de sexualidade e de práticas sexuais, como também de identificação de gênero. E assim desloco-me para uma posição de sapatão não mulher, abdicando de maneira mais crítica e consciente da posição relacional marcada pela cisgeneridade. E vejo, então, na categoria êmica sapatrans, um lugar de maior conforto e adequação para o meu corpo e subjetividade em trânsito. Simultaneamente, desloco e relaboro também o meu problema de pesquisa e passo, então, a dedicar-me à tessitura de uma investigação sobre trânsitos de corpos e afetos, que traçam descaminhos e compõem as trajetórias de vidas marcadas pela transidentificação com as masculinidades, que se apropriam e reinventam códigos e performatividades masculinas, corporificando de maneira criativa e singular o que chamamos de transmasculinidades ou masculinidades não cisgêneras. Passei a ter como foco o esforço de mapear as possibilidades e estratégias de vivências e resistências transmasculinas que dão origem às múltiplas corporalidades e formas de identificação de gênero em um mundo mediado e regulado pelas normatividades cisgênero e heterossexual, com o objetivo de compreender, sempre parcialmente, como as transidentificações produzem efeitos em nossas relações conosco e nossos próprios corpos, assim como em relações sexuais e ou afetivas e em nossas práticas e desejos sexuais. Agora passo para a parte 2 do texto. O lugar de ambiguidade se construindo através do corpo borrador de fronteiras, sobre integrar contradições e abalar alicerces antropológicos. Experienciei ser afetado pelos interlocutores, pelas leituras, pelas conversas despretensiosas em festas e bares, pelos encontros feministas e trans, pelos atos e manifestações, rodas de conversas, pelas pegações, pelos envolvimentos diversos, pelas reflexões, pelas histórias das pessoas e de suas trajetórias, que vez ou outra se esbarravam nas minhas próprias, mesmo vindas de caminhos muito distintos e particulares. Uma afetação que produziu em mim, sobretudo, infinitos deslocamentos. Ao passo que me revelava quão múltiplas e surpreendentes são as maneiras pelas quais códigos de gênero e sexualidade podem ser criativamente manejados e corporificados, modificados e performados. E a partir de muitos desses deslocamentos se fizeram também muitos pontos de encontro,
acessar memórias esquecidas, lançar outros olhares sobre mim mesma e minha própria trajetória de vida com relação aos atravessamentos marcados pelas expressões de sexualidade e gênero, me identificar com esses interlocutores, com suas histórias, memórias, também com suas estratégias de resistência, sem perder de vista as curvas da vida que nos diferenciavam, rearticulando certas aproximações e distanciamentos. Processo esse que tem algo como sugere Roy Wagner, e aí eu cito: ao experimentar uma nova cultura, o pesquisador identifica novas potencialidades e possibilidades de se viver a vida, e pode efetivamente passar ele próprio por uma mudança de personalidade. A cultura estudada se torna visível e, subsequentemente, plausível para ele. De início, ele a apreende como uma entidade distinta, uma maneira de fazer as coisas, e depois como uma maneira segundo a qual ele mesmo pode fazer as coisas. Como pesquisador e investigando em campo, fui também constantemente interrogada, questionada, analisada, afetada, atravessada e constantemente interpretado pelos meus interlocutores. E em meio a esses processos, pude ver nas transmasculinidades maneiras de existir e de fazer as coisas que talvez eu pudesse e quisesse acessar desde o meu próprio corpo. E no transcurso das conexões e identificações foram formando-se algumas interessantes reflexões antropológicas, éticas, pessoais, políticas e teóricas. Gente, o gato está destruindo as coisas ali na cozinha, desculpa, só um segundo. Gatilene, dá licença, sai daí, sai. Desculpa, gente. O movimento de cruzar fronteiras da cisgeneridade evidenciou não somente pontos de encontro entre a minha trajetória e a de meus interlocutores, mas também uma série de divergências que se revelavam em função de múltiplas questões e tensões. Identificar-me como feminista e ter uma postura crítica com relação a certos padrões, códigos e formas de performar masculinidades fazia muitas vezes a minha presença ser incômoda em alguns espaços. Senti também em diversos momentos que eu não correspondia a certos requisitos comunitários situacionais para que fosse lido como verdadeiramente trans. Como, por exemplo, o fato de raramente utilizar binders, mesmo possuindo seios volumosos, de eventualmente estar com as unhas pintadas, de utilizar peças de roupas lidas como femininas, dentre outros. O que produziu um efeito curioso e, por vezes, engraçado. Entre as feministas e lésbicas, eu era visto como masculino demais e até como traidor do movimento feminista e de mulheres, e entre os homens trans eu era visto como feminino demais, insuficientemente macho, pelo meu desinteresse com relação a certos códigos e modos de ser mais próximos dos padrões de masculinidade hegemônicos. Ao perceber esses movimentos e seus efeitos, passei a operar esses códigos como uma forma de experimentação comigo mesmo e com as coletividades em que circulava, a fim de compreender melhor os diferentes efeitos que poderia produzir ao mobilizar performatividades sutilmente distintas em cada situação. Tais percepções, diretamente relacionadas à minha experiência corporal em campo, possibilitaram-me perceber algo que outros dados de investigação também sinalizavam: a existência de certas padronizações e hierarquizações de experiências de transmasculinidades, operadas dentro da própria comunidade, e me permitiam investigar os meandros das produções e contraproduções de gênero e sexualidade, materializados situacionalmente, a partir da plasticidade performativa de meu próprio corpo e das relações no contexto do trabalho de campo. As interpelações de meus interlocutores a respeito dos modos de vida transmasculinos tensionam a separação entre pesquisador e antropólogo e sujeitos de pesquisa interlocutores, desestabilizando e reconfigurando os lugares do nós e dos outros. Serena, desculpa te dados ao que se constrói como objeto de pesquisa, como no caso de minha compreensão acerca das transmasculinidades e das relações sociais envolvidas nos processos de construção e expressão das mesmas. Uma mistura de meus anseios subjetivos e corporais junto à carência de certos instrumentos teóricos sobre as transmasculinidades naquele período estimularam o meu movimento de colocar o corpo na roda e assim experimentar, e aí eu cito, esse sistema expondo-me a mim mesma nele,
cito a Favre Sadar, não sei falar esse nome, então vai com esse francês abrasileirado mesmo, tornando-me, como sugere Preciado, o experimento de meu próprio laboratório. O movimento também possibilitou que reconhecesse em meu próprio corpo, em minha trajetória e experiência, antes e durante a pesquisa, as formas com que atuam os sistemas normalizadores do corpo, gênero e sexualidade, que operam tanto fora quanto dentro das comunidades trans, sentindo, resistindo e elaborando através de minha própria pele e subjetividade. Por muito tempo, me vi resistente a aceitar o fato de que já havia sido afetado dessa forma pelo campo e pelo desejo de materializar esses trânsitos em meu corpo, mas àquela altura já não havia mais volta. Restou-me então acolher meus medos e anseios e encarar os desafios que se colocavam, assumir meus interesses e desejos de corporificar os trânsitos de gênero e compreender que já há muito tudo aquilo vinha afetando, transmutando e rearticulando minhas compreensões e sensações com relação à lesbianidade, à transgeneridade, às experiências de transfobia, ao desejo de experimentar com o meu corpo e suas possibilidades criativas de contraprodução, de testar suas potências e até mesmo minha compreensão sobre mim mesmo enquanto pessoa, pesquisadora e também enquanto sapatrans. Entrando agora na terceira e última parte, reelaboração e atualização de perspectivas e práticas etnográficas. Durante as disciplinas que cursei no programa de mestrado em antropologia, foram inúmeras as leituras e discussões que tratavam de como desenvolver uma pesquisa antropológica em seus diversos momentos e etapas. A necessidade de criarmos um posicionamento, um olhar e uma escrita distanciado de nossos objetos era algo constantemente dito e reiterado por alguns de nossos professores e professoras e por boa parte dos textos indicados nas bibliografias dos cursos, em geral cânones antropológicos, em sua grande maioria compostas por textos e teorias escritos por homens e algumas mulheres, cisgêneros, heterossexuais, brancos e do norte global, como requisito indispensável para que concluíssemos bem as nossas pesquisas. Mas o que significa essa construção de distanciamento metodológico necessário para o desenvolvimento da disciplina dita imprescindível? Quais as implicações disso, teórica e politicamente, para o desenvolvimento de nossos trabalhos? Foram também alguns... desculpa, gente, me perdi aqui. Isso. Foram também alguns dos debates ocorridos em sala de aula e a relação entre pesquisador e seu tema de pesquisa e com os grupos ou comunidades envolvidos, a criação de um outro a ser pesquisado, analisado e compreendido, as relações entre nós versus eles e a observação participante como método por excelência da pesquisa antropológica, configuram uma série de temas clássicos já exaustivamente debatidos pela disciplina, porém, obviamente, sem conclusões definitivas ou cristalizadas, o que faz com que essas discussões sigam, todavia, em movimento. Alguns dos efeitos e dos deslocamentos e cruzamentos de fronteiras que vivenciei foram recolocados como problemas no sentido negativo da palavra. Tais problemas me renderam diversos apontamentos que, na maioria das vezes, mais direto ou indiretamente, vinham me alertar sobre possíveis transtornos ou complicações que eu poderia enfrentar em função desse borramento de fronteiras e distanciamentos, com os quais eu deveria tomar cuidado. Nesse cenário, mediado por algum desinteresse com essa antropologia, por alguns considerada menor, um dos temas que não deixavam de ser abordados recorrentemente era a necessidade desse distanciamento de dito objeto de pesquisa, algo que eu violava a cada passo, e a necessidade de se compreender as diferenças entre um trabalho antropológico e um texto politicamente posicionado. Reconhecer e assumir, principalmente textualmente, o meu lugar e os seus deslocamentos no campo, e nas relações que eu estabelecia com os meus interlocutores, tornou-se então um problema com o qual eu deveria ter cautela, tendo em vista a necessidade de manter esse distanciamento metodológico necessário para o desenvolvimento da disciplina, para que esse texto, de fato, se configurasse como uma produção antropológica,
e caso tal distanciamento não fosse preservado, poderia me gerar infortúnios entre os pares avaliadores do meu trabalho. Foi bastante solitário o processo de reflexão sobre os meus deslocamentos e os efeitos produzidos por esses em minha relação com o campo, com a escrita etnográfica e nesses caminhos que ainda restam muitas trilhas, pedras e buracos a serem melhor investigados. De certo modo, trocando em miúdos, o nó que encontrei em minha frente se assemelha, resguardadas as devidas especificidades e contexto de cada trabalho, ao descrito por Favre Sadar, e aí cito: se eu participasse, o trabalho de campo se tornaria uma aventura pessoal, isto é, o contrário de um trabalho, mas se eu tentasse somente observar, quer dizer, manter-me à distância, não acharia nada para observar. Encerro a citação, ou seja, seria quase obrigado a desconsiderar importantes pontos de investigação a respeito de minha relação com o campo e os interlocutores e interlocutoras. Eu dificilmente conseguiria dar passos adiante, desenvolver e aprofundar as relações que tecíamos e as investigações dos debates propostos através dessas trocas. Em meio a essas escolhas metodológicas, junto a todo o cenário descrito, seria impossível seguir com a minha pesquisa sem a possibilidade de trazer o meu corpo para o texto, assim como as reflexões que surgiram em função dos processos de afetação e de transformação que vivi em campo. Confesso que em alguns momentos de maior insegurança e receio, pensei em seguir aquelas orientações de deixar isso para lá e omitir essas questões na escrita da dissertação e talvez, no máximo, trabalhar essas discussões, como me foi sugerido, separadamente em um artigo depois de terminar a dissertação. Pensei até em frear os meus processos de transformação corporais e subjetivas como uma estratégia de conter essa avalanche de problemas antropológicos que estavam se colocando diante de mim. Entretanto, em certo ponto dessa caminhada, me dei conta de como esse contexto agia sobre mim como um dispositivo de cisnormatividade institucional, que pesava tanto sobre meus ombros e me impedia de tomar decisões sobre minha própria vida para evitar esses problemas teórico-institucionais com a minha pesquisa de mestrado. Decidi, então, não ceder e assumir os riscos, afinal de contas, se não fosse assim, nenhuma daquelas páginas da minha dedicação ao desenvolvimento desse trabalho faria o menor sentido. Como me distanciar de algo que também me afeta completamente em todos os âmbitos da minha vida social? É possível, ou melhor, necessário operar dessa forma para se produzir reflexões antropológicas? Existe lugar na antropologia para que o outro torne-se e produza conhecimento sobre realidades dos grupos aos quais pertence? Existem outros caminhos que possibilitem a produção de estranhamentos? Já estou concluindo, pessoal. As represálias epistemológicas naquele período me obrigaram a estar constantemente atento à produção dos distanciamentos, o que em si é bastante interessante e enriquecedor para o processo da pesquisa escrita antropológica, mas aconteceu de uma forma temerosa com relação ao equívoco, à inadaptação e ao mistério dos processos criativos e inventivos que constituem a elaboração subjetiva e material do texto etnográfico. Sentia, em muitos momentos, a sensação de estar produzindo uma falsa antropologia, por não atender a pré-requisitos canônicos instituídos pela disciplina, que me pareciam ser construídos como algo quase essencial aos seus modos de se pensar e fazer antropologia, desprezando o potencial de reinvenção e atualização da tradição hegemônica frente às questões contemporâneas e frente às questões trazidas pelo campo e os afetos e trânsitos produzidos a partir dele. Parecia-me não haver espaço para a potência transformadora que o trabalho de campo tem de produzir. Desculpa, vou voltar. Parecia-me não haver espaço para a potência transformadora que o trabalho de campo tem de produzir uma afetação radical do corpo do antropólogo, que questiona a si a construção de seu corpo mediada pela cultura, ao seu desejo e à sua subjetividade a partir de interpelações, valores e códigos trazidos por seus interlocutores.
e que são percebidos pelo estranhamento relacional e pelo exercício de justaposição de diferentes perspectivas que nos permitem acessar similaridades e divergências que compõem a multiplicidade de um todo altamente complexo e em constante transformação. Essas afetações produzem um novo lugar de observação corporificada e de experiência etnográfica, um lugar fronteiriço, intersticial, que polui a pureza do sujeito antropólogo frente ao seu suposto objeto. O borramento de fronteiras cria um deslocamento que não é só do olhar, mas do corpo, do lugar de escuta, de enunciação, de reflexão e de escrita etnográficos. Porque a posição marcada pelo hibridismo assusta tanto a perspectiva hegemônica oficial que domina o discurso político sobre a alteridade. E aqui eu cito a professora Regina Matsui. Porque ainda... Né, a citação foi anterior, e aí agora eu prossigo. Porque ainda se mantém esse anseio por um certo purismo descontextualizado da materialidade do corpo e das relações que constituem o campo. Esses movimentos acabam por afastar o antropólogo e seu corpo das afetações produzidas nesse âmbito, como se fosse a única forma de percepção e elaboração de estranhamento e do pensamento antropológico. Porque não podemos ficar com um problema, e sim somos aconselhados a abafá-lo ou a nos afastarmos dele. Poderíamos indagá-los e buscar ouvir o que eles têm a nos dizer? É do contexto colonial do qual nasce que surge a necessidade de controle da disciplina antropológica sobre as repercussões que surgem de afecções abundantes oriundas dos contextos etnográficos? Que mecanismos estratégicos no seio da disciplina para fazer vigorar esse controle que produz e hierarquiza as formas de viver e de fazer antropologia? Acredito ser possível traçar outros caminhos que proporcionem espaço para que a experiência vivida e corporificada pelo pesquisador sejam elementos fertilizadores das reflexões e práticas do fazer antropológico, que nos permitam elaborar formas criativas e potencializadoras, cito, do estranhamento como uma ferramenta fundamental da antropologia, novamente a professora Regina Matsui, a partir das experiências de antropólogos integrados aos seus corpos e subjetividades, que compõem as relações de campo de maneira singular e, portanto, geradoras de afecções e elaborações preciosas da antropologia. É isso, muito obrigado pela escuta. Obrigado, Serena. A gente passa a palavra, então, imediatamente para a Adriana, para fazer sua apresentação. E faltando 5 minutos, seu aviso, tá bom? Kangi Keretu, Eroate Samiá, cumprimentando na língua, Desbocuá, Cariri, que significa boa tarde, meus parentes, né? Boa tarde, meus amigos. Primeiramente, agradecer, então, Boiói Natequié, agradecer pela oportunidade, agradecer pelo convite, pela disposição, pelo também professora doutora Érica, que está aqui presente, professor Camila, o Reia, todo mundo que está construindo aí esse importante evento. Lembrando também que hoje a gente teve várias mesas, né, com a presença de indígenas pela manhã, trazendo um pouco da saúde tradicional, e à noite a gente vai ter outras atividades também, então acho importante a gente estar enfatizando isso, né, em um momento de grandes ataques à população indígena em nosso país. A gente está aí com PL da morte, PL do marco temporal. E eu vou seguir, então, me apresentando. Eu sou Adriana, sou do povo Cariri Apoiados do oeste da Bahia, do sertão baiano. Atualmente vivendo em contexto urbano aqui em Belo Horizonte. Sou doutoranda do Programa de Antropologia Social da UFMG. E também sou mestre pelo Programa de Prevenção da Saúde e Promoção da Violência pela Faculdade de Medicina da UFMG. E também atuo com população indígena, população em situação de vulnerabilidade social. Eu vou trazer algumas informações, acho que de uma forma mais de roda mesmo, né? Não preparei nenhum texto
específico, né? Na verdade, estava bem focado na questão da pandemia mesmo, né? Dos enfrentamentos e resistência à população indígena. É o que eu tinha pensado no primeiro momento. Então, eu fiz enfermagem, que não tem nada a ver com antropologia, então muitas pessoas ficam assim, nossa, como você conseguiu parar na antropologia? Então, é contar um pouco, assim, do que eu presenciava, né, lá desde a graduação. A gente tem pouquíssimas coisas de ciências humanas, a gente tem matérias obrigatórias, mas que são bem distantes, assim, da realidade, né? Dessas questões que envolvem mais as ciências sociais. Na verdade, há uma fragmentação, né, entre as ciências também, um pouco de hierarquização, né, das ciências da saúde, ciências que trabalham com o campo da medicina, da enfermagem. Então, a saúde ainda ela é compreendida naquele modelo de ausência de doença. E quando a gente vai para a questão indígena, a gente percebe que é muito mais que isso, né? Assim, é muito mais do que aquelas aulas de bioestatística, do que aquelas aulas que focam mesmo nas questões biológicas. Trazendo um pouco esse foco da pandemia, então, se antes a gente tinha esse conceito que era mais engessado na ausência de doença, que foi trabalhando, né, a saúde coletiva, vem feito esse exercício, né, que a gente pode dizer que é um exercício até reflexivo, de atuar com esses determinantes sociais da saúde, a pandemia ela veio para evidenciar mais ainda, né, chamar a atenção que esses pontos eles são extremamente importantes. Quando a gente tem aí esses recortes, a gente tem várias pesquisas apontando a população que mais morre e que é mais afetada pela pandemia do Covid-19. Então, são vários estudos, né, tanto da The Lancet, que vem mostrando aí como população negra, população pobre. Aí você tem todo um recorte também, não só de raça, mas também de classe de gênero. Né? Assim, na verdade, não é só quem morre mais pelo Covid-19, mas quem também é afetado indiretamente pelo Covid-19. E a população indígena, a gente vem já de grandes, a gente tem vários avanços quando a gente discute a saúde indígena no Brasil, a política de saúde indígena no Brasil. A gente tem, então, a criação do subsistema de saúde indígena e a política que só foi criada em 2002, né? Então, assim, então a gente tem o subsistema que foi, na verdade, inserido dentro da lei 8080/90, né, que é o subsistema de saúde indígena, mas efetivamente a gente só tem essa política lá para o ano 2000. Por que é importante a gente enfatizar isso? Apesar desses avanços, né, que a gente tem que sempre focar que a saúde indígena ela é uma conquista, a gente tem uma saúde diferenciada, a gente tem uma política específica, ela é uma conquista e é uma luta dos povos indígenas, a gente ainda tem, ao mesmo tempo, um movimento de desmonte, né? Assim que a gente entrou nesse governo, a gente já tinha toda uma política de desmonte da saúde pública, né? Especialmente a saúde indígena. Então, a primeira tentativa do governo foi que a saúde, o sistema de saúde indígena, o subsistema, né, a CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, se transformasse em um departamento dentro do Ministério da Saúde. Não conseguiram, porque teve um movimento de luta, teve uma organização política, isso não ocorreu. Entretanto, a gente teve um desmonte meio que colocado ali, quando a gente teve os convênios, os contratos, né, a dificuldade de insumos. E pensando também trazer a diversidade que a gente tem no país, né? A gente tem mais de 305 povos, quase 300 línguas, né? Em torno de mais ou menos 30 povos que são considerados isolados, ou que estão em processo de ser considerados isolados. Ao todo, em torno de 896 mil pessoas indígenas no Brasil. Isso pelo último censo de 2010, né? Que até o censo que seria feito também foi adiado, está sendo adiado pelo governo. Então, dada essa diversidade, a gente tem população que vive tanto em contexto de aldeias, de territórios, sejam eles isolados ou não,
e que, às vezes, precisam desse acesso por via fluvial, por barco, ou por via aérea, e tem também população vivendo em contexto urbano, indígenas que vivem em contexto urbano. Por que eu chamo atenção a isso? Porque na pandemia do Covid-19, todos esses problemas estruturais que existiam da atenção diferenciada, elas foram para fora. Né? Então, assim, a gente já tinha dificuldade de acesso, a gente já tinha barreiras colocadas, né? Falta de insumos, a gente teve o problema dos mais médicos, que a população ficou sem médicos, os médicos cubanos saem também, então a gente teve um período que as aldeias ficaram sem atendimento médico, né, profissional médico. A questão da localização geográfica, né, a gente tem aí inúmeras barreiras, que a gente estuda a saúde, porque a gente vê que tem inúmeras barreiras ao SUS. E essas barreiras, então, elas, na pandemia do Covid-19, elas são escancaradas, né? Se a gente já tinha barreiras de acesso, então agora a gente tem a barreira que foi estabelecida pelo Covid-19. Então, a gente teve a dificuldade de chegar essa imunização para a população total, né? A gente tinha aí a previsão de 410 mil que seriam atendidos pela imunização, excluíram mais da metade da população indígena, né, no primeiro momento alegando que seriam somente que estavam em território demarcado, e aí veio a questão do marco temporal. Se 12% do território ele é demarcado, né, são terras homologadas, 12% somente são terras homologadas, quer dizer que mais de 80% não está em terras homologadas. E aí o primeiro critério do governo, do Ministério da Saúde, só vai ser imunizado Covid-19 quem estiver em terra homologada. Então, eu acho que essa foi a primeira face dessa estratégia genocida. Depois, não, só quem tiver, então, em aldeia, em território reconhecido, e aí depois veio uma outra portaria, só quem tiver no SIASE. O SIASE é o sistema de informação do subsistema de saúde indígena. Nem todos os indígenas estão cadastrados no SIASE, porque nem todos são atendidos pela CESAI, que é um outro problema. Especialmente os indígenas que estão em contexto urbano não são atendidos pela CESAI. Eu acho que isso é um assunto que vai tratar, né, numa outra mesa, mas à noite não vou aprofundar nesse debate, vou falar de forma mais genérica, de forma mais geral, mas que foram esses problemas que foram sendo colocados, né, como barreiras, né, o Estado ele passa, então, a responsabilizar o sujeito, né, pelas mazelas que ele próprio produz, né? Então, assim, eu não cadastro do mundo no SIASE, então agora eu vou utilizar disso também para penalizar ou para punir, para não fazer, para não garantir o acesso ao direito do SUS. Então, é importante a gente frisar isso, porque isso foi utilizado também como estratégia para a criminalização da população, né? População indígena, muitos, né, nessa corrida desenfreada para ver quem vive e quem morre, né? Que é a necropolítica. Eu tenho não sei com o nome dos autores. Então, a gente escolhia essa precarização da vida, né? A gente já tem uma precarização que produz violência, né? Que produz afetações, e ainda vem a necropolítica, quem vive e quem morre. E é importante falar também, eu, enquanto pajé, o que a gente percebeu foi que, ao mesmo tempo que havia todos esses problemas, né, de acesso, de não garantia de direitos e de várias outras coisas que estavam acontecendo, acelerou o quê? A entrada do agronegócio, a entrada das mineradoras nos territórios, que também levavam, né, os trabalhadores também acabavam levando, né, o Covid-19 para as comunidades, né, a morte também provocada por essa violação,
a questão também da violência contra a mulher indígena também se intensificou, né? Uma vez assim, vão passar com a boiada, então todo mundo está focado no Covid, então vamos entrar a fundo nos territórios indígenas, as mulheres começaram também a ser prejudicadas. A gente teve um número muito grande de população em relação a gênero, né? População indígena, de mulheres, violências domésticas, né? E a violência também provocada pelo não indígena. Violência sexual, estupros, várias coisas. E aí, ao mesmo tempo que haviam todos esses problemas, os pajés, a medicina tradicional indígena se mobilizou, então fizeram vários tratamentos à base dos chás, das ervas, né, do conhecimento tradicional, as próprias rezas e tudo. E houve também um outro movimento de criminalização dessas práticas como não científicas. Então, assim, não pode ser utilizado o chá de boldo, porque não tem evidência científica para ser utilizado contra o Covid. Mas ninguém está falando que o chá de boldo vai curar o Covid, gente. Está falando que é uma forma de amenizar os sintomas, né? E também, não só isso, né? As outras práticas também, né? Tem gente que, né, tem a questão do reiki, né? Imposição de mãos. Tem outras práticas tradicionais que também foram criminalizadas, né? Olha, vocês estão falando que isso aí vai salvar. E na verdade, não. Na verdade, são práticas que ajudam também a conter várias coisas, como, por exemplo, a saúde mental das pessoas que ficaram afetadas. As pessoas tinham que recorrer a alguma coisa. Então, né, quem recorria à erva, quem recorria a uma rezo, recorreu ao rezo, e até isso também foi colocado também como uma prática impura, né, uma prática que não era científica, né. Então, essas observações que eu faço, assim, são informações que eu trago do cotidiano, das conversas que eu tenho, né, com os parentes aí, e que continuam acontecendo, né? Assim, então, a gente via muito, por exemplo, dentro das comunidades, a criminalização também contra a vacina, sabe? A gente teve, inclusive, eu sempre gosto de contar esse caso, inclusive, a gente teve campanhas sendo feitas na língua indígena por pessoal da outra, né? Não vou falar aqui, né? Contra a vacina. Um absurdo, assim, não vacina, porque isso aí é aquele negócio da mão da besta, na língua indígena, assim, tiveram disposição de escrever na língua indígena de das comunidades. O que dificultou muito, né, a gente teve vários documentos sendo produzidos pelo próprio G6, alertando a população não seguir essas recomendações, né, normalmente isso aconteceu em territórios que tinha presença, né, de igrejas protestantes, né, que tinham instalações muito próximas da comunidade, o que dificultou também a questão do isolamento, né, porque já que não existe pandemia, então a gente pode fazer cultos, etc, etc, etc. Então, foram problemas que foram aparecendo e que continuam, né, sendo colocados, assim. Negociações também dessas vacinas que foram feitas de maneira impróprias, né, assim, várias negociações de vacinas que seriam para os territórios indígenas também foram desviadas por outros motivos políticos, né. Acho que isso também foi um dos problemas que a gente identificou. E a propaganda do governo federal, quando fala que tem 90% de população indígena vacinada, que não foi verdade, que não aconteceu. Acho que isso também foram problemas, porque deu uma sensação que estava tudo bem, que tinha uma normalização, que estava tudo normal, tudo tranquilo, sabe? Eu acho que isso também é um outro dificultador para a questão da pandemia do Covid-19 nos territórios. E aí, a gente teve inúmeros documentos produzidos pelo Ministério Público Federal e pelas instituições jurídicas, determinando também quem seria vacinado ou não, né, assim, e com várias questões muito antropológicas, assim, nesse território não tem indígena, né, assim, não existem barreiras do SUS, assim. Então, fazendo avaliações etnológicas, assim, eu vi documentos, por exemplo, produzidos pelo Poder Judiciário, avaliações de quem seria ou não indígena, né, de que não conhecia que havia um indígena naquela região, então não justificava a vacinação, ou que não havia um problema de acesso.
a questão do SUS. E o que a gente percebe é que nessas instituições faltam também a presença da equipe multiprofissional, dessa equipe mais ampliada e que tem a presença de antropólogos, inclusive. E a questão dos intérpretes também, né? A população, às vezes, não fala a língua, né, a língua do português, então não tem quem a escute, né? A questão da escuta qualificada ali, que também isso não vai chegar, né? E um outro problema é que essas instituições e essas comunidades que questionavam esses problemas de acesso e de ausência de uma infraestrutura adequada para atendimento nas comunidades, os documentos eram muito burocráticos, né, uma linguagem extremamente rígida, uma linguagem jurista, e que tinham pouquíssimo tempo para dar uma resposta e que necessitava, às vezes, de um estudo mais aprofundado, né, em outras áreas, que, assim, umas coisas muito lógicas, sabe, assim, a ideia, assim, o promotor, o juiz, mandava um documento para a comunidade, mas assim, ele não sabe para que ele está mandando documento, né, assim, ele está esperando uma resposta como, assim. Então, a gente teve essa dificuldade, né, eu acho que a própria questão da educação permanente também, né, que são essas áreas muito fechadas, né, a gente não vê, por exemplo, essas discussões que envolvem mais de uma área de atuação. E aí, quando o juiz se esbarra com um problema desse, que ele tem que ter entendimento de etnologia indígena, ele tem que ter entendimento antropológico, entendimento da saúde, ele jogava termos no documento que não tinham nem sentido, sabe? Assim, aquilo não fazia um sentido. Mas que, devido ao lugar que ele ocupava, dava o direito de determinar, né, aquela questão do exercício do direito. 5 minutos, tá bom? E aí, para fechar, assim, eu acho que o que mais é intrigante é estar numa posição dessa, né, e falando, né, assim, acho que sendo indígena, sendo enfermeira, né, e acompanhando as comunidades as quais eu dialogo, é que, ao mesmo tempo, a gente é questionado por estar ali, sabe, assim, não é o seu lugar também, né? Se você tem condição de debater comigo que é uma barreira do SUS, logo, para mim, você não é indígena, então você não tem que estar aqui também, né? Porque você está me atrapalhando, assim, né? Eu preciso de pessoas que sejam, né? E aí, aquela citação dos corpos dóceis do Michel Foucault, né? Eu preciso de corpos dóceis, né? De pessoas que ficam caladinhas, o silenciamento, para que eu possa exercer o meu poder, né, a gerência sobre as vidas, né, e essas vidas que para eles também menos importam, né, quais são as vidas que mais importam, né, eu acho que é impossível falar disso sem trazer Judith Butler, para trazer um pouco também a precariedade da vida, da violência, né, dessas vidas indignas, que não possuem esse lugar, né, ou que não têm esse lugar, ou que esse lugar é um lugar marginalizado. Então, eu acho que a importância dessa mesa, assim, é trazer um pouco dessas diversidades, assim, né, dessas pessoas que, às vezes, elas vão aparecer, mas que elas não vão aparecer falando o que elas queriam falar, sabe? Eu acho que é isso, né, Sofia? Assim, a gente tem vontade de falar, mas a gente não vai falar porque a gente não tem... a gente é limitado também no que a gente pode ser, no que a gente pode falar. Então, a política de cotas, né, a ocupação desses corpos na universidade, elas são importantes para isso, né, para a gente compartilhar e trazer esse outro olhar também, né. Ninguém é dono da verdade, a gente tem várias questões aí, mas que é importante a gente ter esse lugar de fala, garantir esse lugar de fala, até para a gente conseguir refletir melhor sobre esses acontecimentos. É isso, gratidão, agradecendo, é isso. Muito obrigado, Adriana. A gente passa, então, agora a palavra para a Érica, e faltando 5 minutos eu aviso, tá bom? Obrigada, Camilo. Obrigada, Adriana e Sereno, pelas apresentações anteriores.
Então, dando continuidade à mesa, né, encerrando aí as apresentações, eu vou falar um pouco para vocês hoje de algumas reflexões a partir da minha pesquisa de pós-doutorado. Fiz um recorte, óbvio, para conversar hoje aqui com vocês, né, não daria para eu falar de tudo, ou, né, de outros aspectos da pesquisa que eu contemplei, mas eu pensei em algo que minimamente dialogasse aqui com as discussões que Adriana e Sereno estão trazendo, né? Bom, a minha pesquisa foi intitulada Gênero, Ciência e Saúde, uma perspectiva interseccional sobre a doença de Alzheimer em mulheres. De que mulheres estamos falando? Eu vou discorrer sobre isso um pouco mais à frente, tá? Então, a preocupação maior dessa pesquisa foi investigar em que medida a produção científica sobre a doença de Alzheimer está atenta aos marcadores sociais da diferença, ou seja, em que medida a diversidade, a partir de uma perspectiva feminista interseccional, então não é uma diversidade relativa e de tolerância, não, é política, né, é interseccional, pensando como que esses marcadores se alinham aí nas relações de poder. Então, pensar em que medida essa diversidade é levada em consideração ao se pensar a prevenção, o cuidado e o tratamento para mulheres com a doença de Alzheimer. E eu assumi nessa pesquisa uma perspectiva interseccional, pensando que ela é essencial para refletir sobre o que a antropóloga Annette Leibing denomina prevenção situada. É um conceito que busca pensar a prevenção a partir do enquadramento e da comparação em diferentes contextos de dados que circulam internacionalmente sobre uma determinada doença, considerando as particularidades culturais, sociais e relações de poder, e distanciando-se, portanto, de um pensamento da praxis médica como universal ou universalizável. Se as diferenças não forem consideradas, né, se a perspectiva não for situada, tanto a ciência produzida quanto as políticas de prevenção que dali emergem serão referenciadas para apenas uma parcela muito selecionada da população, o que implicaria em sérias consequências para uma população diversa e desigual como a brasileira. E no que tange a doença de Alzheimer, um marcador em especial tem sido apontado nas pesquisas, que é o gênero. Então, segundo essa literatura médica da área, a doença de Alzheimer afeta mais mulheres do que homens, numa proporção de 3:2, o que tem gerado um número significativo de artigos científicos sobre a doença, com base em estudos conduzidos exclusivamente sobre mulheres. E também vamos voltar, né, sobre essa questão um pouco mais à frente. Mas, por enquanto, eu queria seguir aqui nessa linha de raciocínio, né, sobre a literatura médica, na qual, né, a qual está apresentando esse dado para nós, de 3:2, de que é uma doença que se reflete mais em mulheres. Há questionamentos já antropológicos sobre isso, de como esses testes são conduzidos para chegar nesses números, mas isso é uma outra conversa, né, só abrindo esse parênteses. Mas, enfim, na literatura médica não faltam estereótipos e naturalizações, né, que parecem não ser questionados. Então, por exemplo, numa entrevista, um professor do Departamento de Neurociências e Ciências Comportamentais da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, declarou que entre os fatores de risco para o desenvolvimento do Alzheimer nas mulheres estão os hormônios, além da genética e de fatores ambientais. E aqui eu queria dar uma ênfase na questão dos hormônios, porque essa questão também vai aparecer, vai atravessar praticamente todo o trabalho, a gente vai voltar nela várias vezes. Então, no cenário internacional, aqui eu citei um professor, né, brasileiro aqui do estado de São Paulo, dando essa declaração numa entrevista, mas no cenário internacional, por exemplo, a pesquisa de Moscone e outros de 2017 associa o desenvolvimento da doença de Alzheimer com flutuações nos níveis de glicose das mulheres em seus diferentes períodos reprodutivos. Com base em critérios biológicos supostamente universais, envolvendo os ciclos reprodutivos das mulheres ao longo da vida, o estudo contou com uma amostra que variou entre 71% e 86% de mulheres brancas em cada ciclo. Então, a questão da raça, ela vai estar atravessando essa discussão de gênero também o tempo todo no que tange, né, a literatura médica para pensar a doença de Alzheimer.
No entanto, os níveis de glicose eles são colocados em relação aos estágios reprodutivos das mulheres, sem colocá-los em relação aos marcadores sociais. No entanto, nós partimos aqui de uma literatura que problematiza os corpos afetados pela doença e como eles são, né, afetados especificamente e não universalmente, né? Corpos com Alzheimer ainda são situados em contextos específicos e marcados por questões de gênero, cisgeneridade, raça, etnia, classe, sexualidade, idade e outros marcadores que tornam a experiência da doença também situada. Então, se a prevenção, né, se a doença, né, ela é situada, a produção do conhecimento também é, e a prevenção da doença também poderia e deveria ser, né? Bom, metodologia, né? Como que eu cheguei nos dados que subsidiaram as minhas reflexões aqui. Então, num contexto de pandemia, a metodologia que pretendia ser usada era uma etnografia de laboratório na Universidade Estadual de Campinas, mas por várias questões envolvendo o comitê de ética que atrasou e o próprio laboratório que fechou para visita externa em função da pandemia, né, a etnografia acabou passando para outras frentes, digamos assim, né, que passaram a ser, então, a análise de artigos científicos na plataforma PubMed e também a etnografia digital de eventos científicos sobre neurociências e Alzheimer, né, eventos que problematizavam a doença de Alzheimer a partir de um discurso médico neurocientífico. Então, por limitação de tempo e de foco, né, nessa mesa aqui, o que eu estou trazendo para vocês são algumas reflexões a partir de tudo que eu, né, de tudo que eu recortei aí na pesquisa, de um artigo e de um workshop que vão trazer um tema específico, né, que na verdade não era o foco da pesquisa, quando eu estava pensando em interseccionalidade, mas acabei chegando nele, que é uma discussão muito clássica, tanto da antropologia quanto dos estudos feministas, que é a relação, né, natureza-cultura, né, e pensar como que o gênero, né, está aí nessa relação aí com a biologia, com a cultura, só que aqui a partir de um olhar da produção médica, né. Então, um artigo que eu queria comentar aqui com vocês, que foi publicado no Brain Research Journal em 2019, foi um artigo produzido principalmente por mulheres, que tinha como objetivo investigar os benefícios da cúrcuma no tratamento da doença de Alzheimer, e para isso utilizou camundongos fêmeas mais velhas. E um artigo semelhante a esse também me chamou a atenção, que foi publicado na Behavioral Brain Research, escrito por 6 autores brasileiros, sendo que desses 6, 4 eram mulheres, e essa pesquisa também fazia uso de camundongos fêmeas mais velhas. A utilização de roedoras fêmeas mais velhas nas pesquisas de laboratório foi um dado que me intrigou, né, para aprofundar, então, esse debate e para chegar nessa discussão com as ciências sociais aí de natureza e cultura, né, mas aí vou continuar aqui para vocês verem onde que eu quero chegar. Eu fui, então, pesquisar um pouco mais sobre essa questão da utilização das roedoras, né, dos camundongos fêmeas, e segundo a Annelise Beery, uma das razões pelas quais os pesquisadores sempre optaram pelos machos é o pressuposto de que as fêmeas seriam mais variáveis devido aos ciclos de estrogênio. Então, a gente volta à questão dos hormônios que aparece lá no início da minha fala, né, no discurso médico-científico sobre a prevalência da doença de Alzheimer em mulheres, em parte por causa da questão hormonal. Então, aqui a gente volta na questão hormonal, justificando, entre aspas, né, por que em laboratório, os roedores, né, utilizados sempre foram mais os machos do que as fêmeas. Como já sabemos, é um argumento usado de forma patologizante, tanto pela medicina quanto pelo senso comum, para se referir às oscilações de humor em mulheres férteis, né? A gente sabe da TPM e tudo mais, né? O quanto é patologizado, quanto a questão hormonal, né? Nesse discurso, num certo discurso médico e também pelo senso comum, é quase que determinante aí, então, né, do humor, da variação de humor das mulheres.
Mas vejamos, então, como que essa introdução de roedoras fêmeas nas pesquisas foi concebida e tem sido pensada nas ciências da vida, em especial nas neurociências, que é o foco aqui da nossa pesquisa para pensar o Alzheimer. Então, nas neurociências, Beery relata que apenas 20% dos estudos usam ambos os sexos de roedores nas pesquisas e 25% não especificam o sexo, o que, segundo ela, é uma das menores taxas nas pesquisas de laboratório, se considerarmos as outras disciplinas nas ciências da vida. Então, a análise da literatura da neurociência sugere que a omissão da temática do sexo diminuiu nos últimos anos, mas o número de estudos com roedores machos aumentou, e a análise com sexo misto permanece pouco frequente, segundo essa autora, segundo a Bia. Mas o que isso tem a ver, né? Essa introdução aí, esse debate que ela está levantando, né, sobre a inserção de roedoras fêmeas nas pesquisas, que me chamou a atenção nesses artigos que fizeram parte do escopo da minha pesquisa sobre o Alzheimer. Desenvolvendo um pouquinho mais aqui, né, a autora menciona, então, que em 2014, nos Estados Unidos, os Institutos Nacionais de Saúde estabeleceram políticas para incluir o sexo como variável biológica. Uma das justificativas utilizadas para focar no sexo masculino, como eu já tinha dito, né, da oscilação hormonal da fêmea. Outro argumento vem da preocupação de que, onde existem diferenças sexuais, o uso de machos e fêmeas poderia reduzir o poder estatístico devido à maior disseminação de dados agrupados ou subamostras menores de cada sexo. E outros temem que o aumento da atenção às diferenças sexuais em estudos pré-clínicos superenfatize o que às vezes são pequenas diferenças em meio a semelhanças fundamentais. Então, aí, os argumentos contra, né, ou que estariam ponderando sobre a utilização das roedoras fêmeas. E desde 1993... né, que nos Estados Unidos a inclusão de mulheres na pesquisa clínica, exige a inclusão de mulheres na pesquisa clínica, né, mas a autora, a Annelise Bill, informa que essa exigência não necessariamente ela é respeitada. Em novembro de 2017, foi anunciada uma emenda para obrigar o registro de inquéritos explicando essa variável. E na perspectiva de Beery, a inclusão de fêmeas em estudos em animais pode fomentar descobertas importantes. Então, o que a gente vê, né, o que eu estou querendo dizer é que quando a gente vê a questão sexo-gênero sendo discutida nessa literatura, ela vai aparecer por aqui, né, nesse debate super polêmico entre eles, né, nas áreas das ciências da vida, sobre a inclusão ou não de roedoras fêmeas. O sexo, então, ele passa a ser considerado uma variável, mas não tem obrigação de problematizar suas implicações. E a partir dos dados de Beery, a gente também pode notar o quanto o binarismo naturalizado que separa sexo e gênero ainda marca os olhos dos e das cientistas. E aí, aonde eu quero chegar, nos vemos diante de uma controvérsia. Será que garantir roedoras fêmeas na pesquisa seria uma forma de democratizar a ciência ou de reificar diferenças? A revisão de Beery indica que não há nada conclusivo a respeito do assunto, mas também nos faz pensar como feministas na perigosa naturalização e na padronização da fêmea, né? Porque é assim que é colocado, do corpo da fêmea. Estamos partindo de uma literatura aqui que problematiza os riscos de uma universalização dos corpos e das doenças, mas que também se preocupa com a reificação do binarismo sexual, que reconhece diferenças de forma essencializada. E essa questão, ela apareceu em outro momento da pesquisa também, não só nessa literatura, mas durante a etnografia digital de um evento. Eu participei como ouvinte do Fórum de Neurociências e Distúrbios do Sistema Nervoso, no dia 23 de setembro do ano passado, um workshop público virtual sobre diferenças sexuais em distúrbios cerebrais. O nome do evento era esse mesmo. Promovido pela Academia Nacional de Ciências, né, de Washington, com duração de 7 horas.
Na abertura do evento, o organizador se referiu à mudança nos últimos 3 anos devido à inserção de camundongos femininos, camundongos fêmeas em estudos, né? A gente volta na questão dos camundongos. A seguir, uma pesquisadora afirmou que as idades cerebrais, cérebros masculinos e femininos envelhecem de formas diferentes, mencionando hormônios, mutações cromossômicas. 5 minutos, tá bom? Tá bom. Mutações cromossômicas, fatores genéticos e questões ambientais como estresse hormonal. E do ponto de vista das ciências humanas e sociais, né, por mais que isso, né, essa menção a hormônios, estresse hormonal, né, nos pareça um tanto quanto biologizantes, por incrível que pareça, essa fala foi uma das poucas em que a variável ambiental apareceu. E era um discurso mais inclinado à epigenética, porque os outros discursos do evento nem por aí passavam, não havia nenhum tipo de menção nessa direção. Então, no discurso predominante do evento, a diferença ela é reconhecida, né, entre homens e mulheres, mas de forma reificada e biologicamente determinada. Durante o evento, foi possível notar que a universalização das doenças foi substituída por um discurso binário radical de identificação e tratamento de doenças segundo o sexo. A inclusão da variável sexo na pesquisa não necessariamente ampliou as reflexões sobre as diferenças sociais, mas as reificou. Contudo, se as diferenças são reificadas nesses estudos de forma binária, a diversidade tensiona essas verdades médicas estabelecidas. No chat do evento, um ouvinte, também pesquisador das ciências da vida, se manifestou com a seguinte problematização. Ele começa afirmando: as diferenças sexuais incluem indivíduos transgêneros. Por exemplo, e aí ele entra com uma pergunta, por exemplo, as mulheres trans se enquadram nas categorias prevalentes de desordens femininas ou masculinas, ou se enquadram em uma terceira categoria? E aí, uma das pesquisadoras, que era uma das que apresentaram naquela mesa naquele dia, responde: ótima pergunta. Nossos estudos pós-mortem não incluíram indivíduos transgêneros. Estou muito interessada em incluir indivíduos transgêneros, bem como indivíduos com distúrbios de cromossomos sexuais, né, que a gente chamaria de intersexos, em estudos futuros, mas até agora não temos sujeitos suficientes. Ainda que com viés patologizante, né, essa inserção de uma questão, na verdade, sobre a transexualidade, ela oxigenou um pouco a discussão, no sentido de que colocou em questão o binarismo e as reificações médicas que, durante o evento, abordaram as diferenças sexuais como determinantes para o diagnóstico ou para o tratamento. Então, debates sobre questões trans destacam a insuficiência da dicotomia para pensar em diagnósticos e tratamentos, levando em consideração que as pessoas têm corpos e vidas muito mais complexos do que seus órgãos ou hormônios. Em que categoria será construída a realidade dos corpos das pessoas trans? Até que ponto o debate de gênero pode ser radicalmente separado da agenda da diferença sexual e descartado desses estudos? A sugestão de alocar a transexualidade como desordem ou criar uma terceira categoria é emblemática da reificação. O abjeto é criado, né, para aqueles que não se encaixam na dicotomia reificada, mas as verdades médico-científicas já estabelecidas não são problematizadas. Além disso, argumentar que os estudos ainda não foram realizados porque não há sujeitos disponíveis é sugerir que as pessoas trans são responsáveis pela lacuna nesses estudos. E, por fim, o debate sobre o lugar das pessoas trans em pesquisas também revela a vulnerabilidade do uso de camundongos fêmeas em pesquisas para diagnosticar, prevenir ou tratar doenças em mulheres. De que mulheres estão falando essas pesquisas? Que foi a minha questão lá no início, né? No caso dos estudos mencionados nessa minha pesquisa, esses estudos se referem exclusivamente às mulheres cisgênero, e na sua maioria brancas, né, dos estudos, das amostras. Então, dentro dessa lógica binária e excludente, as mulheres cisgênero estariam mais próximas das roedoras fêmeas do que das mulheres trans, ou mesmo dos homens cis, unindo diferentes espécies na reificação da fêmea e ignorando a diversidade entre as mulheres. Então, só concluindo, faz-se necessária a produção de uma ciência que reconheça a diversidade em sua complexidade,
a partir de materialidades vividas e realizadas de diferentes formas sobre o corpo e a saúde das mulheres, pois mulheres com Alzheimer estão situadas em contextos específicos e marcadas pela diferença social, que fazem com que a experiência da doença seja situada. E se a experiência for situada, as políticas de prevenção e de cuidado também devem ser. Então, é isso, gente, que eu tinha para trazer aqui hoje. Espero que a gente tenha aí um bom debate. Obrigado, Érica. Eu vou levantar agora alguns pontos, assim, só para o debate, né, para a conversa, para o diálogo, mas eu queria convidar as pessoas que estão assistindo essa mesa redonda, que já vão pensando aí nas suas questões, nos seus comentários, para fazer, né, para a mesa. Isso pode ser feito via áudio, com câmera ligada ou não, né, e também pelo chat aqui da sala, tá bem? Então, sintam-se muito à vontade para colocar suas perguntas para a gente debatê-las, tá bom? Eu vou ser bem breve também, eu quero que tenha um tempinho aí para o nosso debate, né, então eu vou tentar ler rapidamente aqui algumas questões que eu pensei, tanto a partir dos textos ou das apresentações, né. E aí, bom, o que eu fiquei pensando, né? Eu acho que a antropologia, ela tem lidado com contextos e com cenários de produção de identidades e de subjetividades, processos que são tratados aí menos como algo linear, mecânico, né, e direto. E a antropologia fala de experiências de coprodução e de incorporação de discursos que incidem na produção das identidades e das subjetividades, mas enquanto processo, enquanto fluxo, enquanto itinerário, né? O que tem, talvez, uma potencialidade enorme de contribuir para alargar discussões sobre fronteiras, em geral, e especialmente sobre fronteiras de corpos, de sujeitos e práticas, a partir das lentes antropológicas inspiradas pelos estudos de gênero, de sexualidade, de etnia, de raça, de idade, para além dos referenciais normativos, digamos assim, né? E buscando levar em consideração suas intersecções. Sereno nos convidou hoje aqui a refletirmos sobre essas questões, mas foi além. Questiona se pode o corpo antropólogo transitar e indaga sobre os impactos das respostas possíveis para repensar a própria antropologia. O trabalho de Sereno, assim como a fala da Adriana, nos convidam a repensar certas fronteiras que constituem lugares a partir dos quais fazemos antropologia, levando a sério o desafio de desconstruir pressupostos científicos já há muito tempo criticados pela própria antropologia. A importância, por exemplo, de se levar em consideração a subjetividade, a crítica a quaisquer formas de determinismos variados, né? O questionamento dessa ideia de objetividade como pré-requisito metodológico e epistemológico, que tem muito a ver com a discussão sobre distanciamento, né? A consideração crítica dos efeitos que o questionamento da objetividade produz em termos da manutenção de dicotomias, como sujeito e objeto de conhecimento, atraso e modernidade, certo e errado, normal e anormal, dentre tantos outros pares de oposição, são talvez questões que depois daquilo que a gente chama de virada linguística, né, ou da crise de paradigmas na antropologia, ou crise da representação antropológica, ou da autoridade etnográfica, né, todas elas provocadas não no vácuo, mas por estudos e movimentos pós-coloniais, decoloniais, anticoloniais, estudos e movimentos produzidos por teóricas feministas, teóricas negras, teóricas latino-americanas, indianas, gays e lésbicas, trans e travestis, passaram a fazer parte do cotidiano de quem se propõe ainda hoje a fazer a aventura antropológica acontecer. E é nesse sentido que eu li as reflexões e elaborações de ordem afetiva, teórica e metodológica das quais nos fala Sereno, e as distintas inserções num campo de pesquisa, de ativismo, de afetos e de conflitos
dos quais nos fala também a Adriana. Trabalhos que nos mostram como corpos e subjetividades em fluxo materializam-se de formas distintas, a depender do ponto de vista, e que mostram também, não apenas como problemas de gênero e sexualidade também se configuram como problemas antropológicos, como nos diz Sereno, mas também como problemas de etnicidade, né? Como nos diz a Adriana, e de interseccionalidades, como nos lembra a Érica. Sereno nos pergunta: existe lugar na antropologia para que o outro torne-se e produza conhecimentos sobre realidades dos grupos aos quais pertence? E a essa questão, podemos nos perguntar também o que acontece com essa pergunta que ele nos traz, quando esse outro ocupa um lugar múltiplo ao tentar fazer isso. Como é o caso da enfermeira antropóloga pesquisando saúde indígena, durante uma pandemia catastrófica, em que necessidade de distanciamento ganha outras conotações, para além das represálias epistemológicas antropológicas que Sereno criticou. E a Adriana chama atenção para outras fronteiras que evocam distanciamento também, que são aquelas relacionadas às tensões entre campos distintos de conhecimento e entre sistemas distintos de conhecimento a respeito da saúde, para refletir sobre Covid, né? Uma questão que foi abordada, de certo modo, também pela Érica. Que medida as reflexões antropológicas sobre relações de gênero impactam, de alguma maneira, nos estudos realizados em outras áreas a respeito de doenças que são coproduzidas como generificadas? A gente está falando de questões que se aproximam aí, né, dessas fronteiras entre sistemas distintos de conhecimento a respeito da saúde, né? A partir de campos, de olhares distintos, mas daria para aproximar. Tudo isso acho que remete ao lugar da antropologia da saúde, né? Num campo de debates nos quais as verdades sobre o que estudamos advêm de determinadas áreas, o que recoloca até aquele debate sobre autoridade etnográfica em outro patamar, como nos lembra, por exemplo, a Cíntia Sartre, né? Como é que a gente discute sobre autoridade etnográfica quando propomos realizar etnografias em contextos onde os saberes que têm autoridade não advêm da antropologia, né? E qual é a potencialidade que a antropologia tem para provocá-los, né? E isso remete à discussão, à discussão que a Adriana nos trouxe sobre o sistema de saúde indígena também, né? Essa dificuldade de totalizar a imunização em função de disputas em torno da homologação de terras demarcadas, essa estratégia genocida, essa responsabilização dos sujeitos pelas mazelas que o próprio Estado produz, essas foram palavras dela aqui, né? Movimentos contraditórios em relação aos saberes tradicionais, vidas precarizadas a partir dessas disputas e movimentos contraditórios ou aparentemente contraditórios. O que, mais uma vez, eu acho que nos leva à importância e relevância da discussão sobre ética em pesquisa e sobre ética antropológica, né? Eu acho que o que a Adriana nos traz me levou, né, pelo menos, a refletir sobre a importância de uma pesquisa antropológica sobre esses temas que seja regida pelos códigos de ética da área, para tratar de questões relacionadas à identidade e território, por exemplo. Para além da importância da presença de sujeitos e corpos marcados, e aí, quando eu falo marcados, eu estou pensando em termos interseccionais mesmo, na universidade, nos locais de produção de conhecimento, né? A Érica também mencionou a questão da ética em pesquisa, do Comitê de Ética. Eu só queria lembrar que hoje à noite, nesse evento, vai ter um fórum para discussão sobre ética em pesquisa e mudanças, né, em torno dessas questões e como isso pode afetar a antropologia, né? Certamente. Então, acho que essa discussão vai continuar lá. Sobre a Érica, que eu acabei falando mais aqui dos trabalhos de Sereno e de Adriana, né? Mas sobre a Érica, eu fiquei pensando em algumas questões também, Érica, né? Que não são perguntas nem nada, são questões que a leitura me suscitou, que a tua apresentação me suscitou, né? Eu acho muito interessante essa ideia que você traz no paper, e na tua fala, né? Desculpa, deixa eu só jogar para o lado aqui hoje, para eu continuar vendo vocês.
de prevenção situada, né? Você cita Annette Leibing, né? E aí eu fiquei pensando, né, essa ideia da prevenção situada. Então, eu fiquei pensando o seguinte, a gente tem uma certa... Se a gente for pensar em termos da biomedicina mesmo, né, tem uma certa mudança de paradigma na própria biomedicina nas últimas décadas, que é o foco cada vez maior na noção de cuidado e o foco na prevenção, sobretudo na prevenção, né? E que, no caso da antropologia da saúde, isso vai reverberar nas pesquisas também, nas etnografias, né? Que a antropologia tem focado nos impactos de desigualdades sociais sobre a vida das pessoas, abrindo aí para leituras sociopolíticas, culturais, de questões relacionadas à saúde e doença. Além disso, a antropologia da saúde tem colocado cada vez mais foco nos itinerários de cuidado e de prevenção e suas multiplicidades. Me chamou muita atenção como o seu trabalho, o trabalho que você traz para a gente aqui, contribui para esse debate, né? Alargando ainda mais essas perspectivas ao centrar-se na discussão sobre interseccionalidades, né? Quando você pergunta, por exemplo, quando se pensa em prevenção de doenças, pensando nesse tema da prevenção / cuidado, né? Quando se pensa em prevenção de doenças, as diferenças, no sentido ampliado, estão sendo consideradas? Eu acho que esse questionamento é extremamente importante, porque amplia, a partir da antropologia, a discussão sobre prevenção, sobre itinerários terapêuticos e até mesmo sobre cuidado. A minha questão, que eu fiquei pensando no seu trabalho, é assim, a partir dessa pesquisa que você desenvolveu, que você está desenvolvendo, em que medida que esse tipo de provocação entra ou cabe nos textos produzidos por outras áreas? Para a antropologia, isso já é meio que importante, digamos, né? Ela já vem fazendo e trabalhando dessa perspectiva há algum tempo. Mas e as outras áreas, né? Eu acho que o teu trabalho é muito interessante para pensar também sobre fronteiras, como eu falei, né, entre áreas de conhecimento e a possibilidade ou não delas se afetarem, né, digamos assim, né? E aí também você traz a discussão sobre a experiência da doença situada, né? Experiência do adoecimento situado. E acho que aqui entra todo o potencial da pesquisa etnográfica no campo da saúde e da doença, né? Uma vez que está muito atenta para contextos específicos e também para moralidades em jogo, né? E aí falar de fronteiras de gênero é falar de moralidades também, quer dizer. Além disso, a pesquisa etnográfica, ela reflete sobre modos como as próprias doenças são, por vezes, personalizadas, né? Como muitas vezes atribui-se às doenças características ligadas à agência, né? Repensando certas fronteiras. E você focou muito nessa discussão das fronteiras de se revisitar das fronteiras natureza e cultura, né? E tal. Bom, quando você parte para a parte metodológica do trabalho, que você vai falar dos artigos, você vai pensar alguns exemplos de artigos significativos, não é só para ilustrar, mas para embasar a análise que você está construindo, né, Érica? Eu fiquei com uma sensação, mas eu queria te ouvir, né, assim, se você achar bacana, que eu fiquei com a sensação, assim, que aparece, é como se fosse assim, aparece uma preocupação com a ideia de transculturalidade, então fala-se em pesquisas transculturais, mas como eu não conheço, como você está etnografando, digamos, essa produção, né, você está fazendo essa etnografia do conhecimento, né, eu fiquei com a sensação, a partir do teu trabalho, de que nessas obras consultadas, essa questão transcultural ela não é enfrentada a fundo. É como se fosse algo mais superficial, né? Assim, longe de ser uma discussão antropológica sobre esse tema. Eu não sei se faz sentido, né? Mais uma vez, para pensar a potencialidade ou não da antropologia impactar outras áreas, né? E qual que é o lugar da antropologia nesse campo? Acho que é isso que eu queria te perguntar, sabe? E qual que é a possibilidade de ir além da normatividade biomédica quando se trata da discussão sobre Alzheimer, né? Enfim, era isso, gente, que eu tinha para comentar. E agradecer a oportunidade de estar aqui e comentar esses trabalhos tão bacanas e importantes. E aí agora a gente pode retornar, vocês
enfim, reagem da maneira, né, assim, reagem como vocês acharem interessante e depois a gente abre para as perguntas. O que vocês acham? O que você acha, Érica? Tá ótimo. Acho que a gente pode abrir na ordem das apresentações, né? Quem, se Sereno quiser comentar, Adriana, eu, e depois a gente abre geral. Deixa eu só acender a luz aqui, que eu já não estou vendo muita coisa. Eu acho que eu preciso, antes de comentar, me organizar aqui um pouco. Fiz algumas anotações a partir das contribuições do professor Camilo. Agradeço muito pela construção dessas pontes aí, transpassando essas fronteiras que existem, né, entre os diferentes trabalhos. Eu passo a bola por enquanto, vou processar aqui um pouquinho e daqui a pouco eu retomo. Eu estava processando enquanto ele foi falando, né? E assim, eu acho que é essa noção do que é saúde, do que é fazer antropológico, assim. Eu acho que são duas áreas, né? Dois campos de conhecimento que tem aí esse mesmo plano de fundo, assim, né? Dessa questão de fragmentação, né? A gente avançou um pouco nas discussões sobre a saúde, sobre a questão do corpo, mas também, e ao mesmo tempo, é o mesmo movimento da antropologia, né? A gente discute muito isso, né, no nosso programa. Como que a antropologia, ela faz esse saber antropológico mais sozinha, mais fechada, né? E a saúde também, né? Então, são dois campos que se fecham muito, né? E que às vezes precisariam mesmo compartilhar, né, dialogar com outros campos de conhecimento, e a gente percebe isso agora, né? Inclusive, eu gostaria de destacar um texto que eu aprendi com o meu professor Leandro, do programa. Eu não conhecia a autora, né, e eu acho muito interessante, que é o texto Corpos e Espinhos na Pandemia ou a Angústia do Contato, da Maria Cláudia Coelho. Eu não sei se vocês conhecem, da antropologia das emoções, né, que trazendo um pouco assim, como que, então, a gente precisa fazer essas reflexões e tentar entender a agência da pandemia, né, e aí, trazendo um pouco a agência dessa pandemia, né, assim, a população, ela teve que também aprender algumas coisas de noções sanitárias, né, assim, eu tenho que lavar o álcool em gel, né, eu tenho que tomar banho para entrar no mar, há umas coisas meio que parecem meio absurdas, né, que a gente tem aprendido, né, a fazer com a pandemia. E é isso, né, assim, é como que esses campos, eles precisam dialogar, né, a população precisou entender um pouco, refletir um pouco da saúde para, né, adotar as medidas sanitárias, né, que não são sozinhas, né, então, assim, como que eles dialogam, né, para alcançar aí um efeito necessário. E quando a gente fala em população indígena, só a antropologia não daria conta de, talvez, pensar essas estratégias de prevenção contra o Covid-19. Né? Por exemplo, quando a gente fala assim, porque a população indígena é mais suscetível a doenças infecciosas parasitárias, a doenças respiratórias, né? A gente tem dados apontando isso, né? Aquela coisa meio chata mesmo, que a saúde vem trazendo dados para mostrar isso, né? Esses efeitos, né, que são produzidos no corpo, mas que esse corpo também, ele não é um corpo sozinho, né, ele é um corpo que está em contato com outros corpos, né, então a adoção de adoecimento, né, que ocorre, né, para mim ter contato com o Covid-19, eu tenho que ter contato com alguém infectado, o contato com algum objeto que teve contato com alguém, e que são corpos ali que estão em constante também diálogo. Então, eu acho que essa é uma contribuição importante, né? Eu acho que essa fragmentação em caixinhas de conhecimento, elas levam a esses prejuízos, sabe?
Acho que essa é uma das conclusões que a gente chega, assim, né? Quando a gente vê, por exemplo, a antropologia se desbruçando e entender os efeitos que a doença da Alzheimer provoca e que tem ali um pano de fundo, que tem a questão do gênero, que é pouco falado, né? Porque os estudos são restritos a ratos laboratórios. Assim, é uma coisa meio doida, assim, a gente pensar, mas que fazem toda uma diferença, sabe? Eu acho que a gente tem muito a avançar ainda, né? A gente não tem ainda elementos, né, para poder falar assim, não, a gente hoje consegue fazer isso, dialogar de uma forma que a gente queria. Mas eu acho que a gente também não pode esquecer desses avanços, sabe? Desses trabalhos, quando a Érica traz esse trabalho, olha, tem isso. Porque quando a gente está, os cursos do campo da saúde, eles são muito, isso é muito pouco visto, sabe? E o quanto que isso é relevante, né? Só um último exemplo, quando a gente estava pensando mesmo em estratégia, a gente tem o Pauin, que é o cachimbo, ou até mesmo a troca do rapé, não sei se vocês conhecem um rapé, e que tem todo um rito ali, né, que aí a antropologia vai falar que é cosmologia, que é mito, não sei o que das quantas lá, mas que aí é importante, assim, porque só a saúde também não daria conta de entender isso, né, mas, assim, precisa ser compartilhado, né, eu preciso passar aquele fumaça do cachimbo, aquele pauim, né, aquele rapé, ele é compartilhado, e aí você vai chegar para a população e falar assim, acabou o rito, esse aspecto cultural agora não existe mais, porque tem o Covid-19. Não, mas aí a ritualística é assim, tem que fazer. Não, mas não pode. Então, a gente percebe a importância de trabalhar com as duas ciências, né? Posso comentar algumas coisas? É muito massa isso que a Adriana traz, né, dessa necessidade de diálogo dos campos da saúde, né, biomédicas com a antropologia. Eu estou agora num programa de saúde coletiva, onde a maioria do pessoal vem das biomédicas, né, então eu fico ali, tipo, meio aquele povo esquisito ali, que vem das humanas, sabe? Tipo, e com umas perguntas estranhas, uns comentários meio sem sentido, assim. E não sei como, para mim, nesse espaço, a antropologia voltou a fazer muito sentido, né? Eu acho que eu vivi esse processo meio traumático, assim, com a antropologia no período do mestrado e que me fez passar por um processo de desencantamento, disso que Camilo traz, né? Das aventuras antropológicas. E que agora tem sido reativado, né? Eu sinto nas aulas, né? Nas trocas com os meus colegas, a necessidade e a importância mesmo, né? De fazer esses diálogos, de fazer essas pontes, né? Da antropologia, dos questionamentos antropológicos, dessas perspectivas, né? Incômodas que a gente muitas vezes traz sobre os processos de saúde, adoecimento, né? Como isso enriquece os processos e potencializa o cuidado, né, e o acesso ao cuidado. E comentei até com a Érica uns meses atrás que eu estava com saudade de ler teoria antropológica, ela falou, isso aí é novidade. Que foi uma coisa também que rolou nesse processo, né, de contato com essas outras perspectivas lá na saúde coletiva. Enfim, que tem a ver com essas tensões entre esses diferentes campos de conhecimento, e me lembrei de uma parte desse meu texto que apresentei hoje, falando sobre essa questão, e citando a Donna Haraway, né, da gente permanecer com os problemas, né, da gente criar os problemas e permanecer com eles, em vez de ficar obsessivamente tentando resolvê-los, ou então afastá-los, né, e... Deixa eu ver, fiz alguns comentários aqui. Outra coisa que eu achei massa que Camilo traz, né, é dessa potencialidade da antropologia de provocar os conhecimentos tidos como autoridade, né, especialmente aí no campo da saúde,
e da potencialidade da antropologia de, inclusive, provocar a si mesma, né? Enfim, e de... Não sei, eu acho que cada vez mais isso tem acontecido, né? Camilo fala, e realmente, muitas dessas crises e muitos desses questionamentos, a própria antropologia já se faz há bastante tempo, mas ainda tem alguns espaços que me parecem que são um pouco intocados, assim, ou intocáveis, né? Que geram um certo incômodo, e de como isso... pode ser muito frutífero, né? Produzir mudanças de perspectivas interessantes, deslocamentos teóricos interessantes para a elaboração de outros pontos mesmo, né? Para a expansão dos incômodos e do conhecimento antropológico que são produzidos a partir desses encontros de alguns desses conflitos, né? Enfim, por enquanto é isso. Obrigada. Só comentando aqui, Camila, algumas coisas a partir do que você me colocou e do que eu fiquei pensando também, né? Eu não falei na apresentação, mas, né, a perspectiva da literatura que eu me baseio, sobretudo, é da antropologia da ciência ou dos estudos STS, né, dos estudos sociais da ciência, ou mesmo da perspectiva feminista, né? E aí eu também fico me questionando, né, numa perspectiva da antropologia da saúde, como e onde, né, essa discussão poderia entrar, né, por que porta, vamos dizer assim, né, da antropologia da saúde. E aí você me perguntou, você falou da Leibniz, né, da noção de prevenção situada. A Leibniz me inspirou muito, eu acho que inclusive porque ela consegue fazer isso, né. Ela tem essa concepção, essa noção, né, que ela trabalha, que ela cunhou, na verdade, que é muito interessante, mas ela trabalha a partir dessa perspectiva, né, e ela não é da antropologia da saúde, nem da antropologia da ciência, ela é da chamada antropologia médica, né, e ela é uma antropóloga, mas que trabalha em parceria com o pessoal das ciências da vida. Então, as pesquisas dela são com médicos, epidemiologistas, enfim, né? Então, numa perspectiva sempre transcultural, mas ela sempre está ali como antropóloga balizando, então, meio que responde um pouco também de como que a antropologia pode entrar nessa discussão, porque ela consegue fazer isso, né? Ela é antropóloga e ela está o tempo todo ali interagindo com médicos e com as ciências da vida, inclusive na ela é da Universidade do Quebec, em Montreal, ela está lotada numa faculdade de enfermagem, né? Então, ela é antropóloga médica dentro de uma faculdade de enfermagem. Então, eu estou falando tudo isso sobre a Anete porque eu acho que ela conseguiu uma forma, né? Ela é um bom exemplo para nós de como que a gente pode se mover, né? E fazer esse conhecimento antropológico circular aí entre essa produção do conhecimento das ciências da vida, né? Ela não entra na discussão das interseccionalidades, tá? Isso daí foi mais da minha pesquisa mesmo, e eu acho que falta, né? Falta essa discussão, eu acho que aí traria um outro fôlego, né, para toda essa literatura médica. A questão é realmente como, né, criar essa ponte, criar esse diálogo, mas eu acho que como eu falei, a Anete consegue fazer isso, só que ela consegue fazer isso num outro contexto, né, ela está no Canadá. Mas tem uma outra questão da Anete que eu queria ressaltar aqui, que tem a ver com as questões que Serena e Adriana colocaram, né, porque a Anete, ela é alemã, ela trabalha no Canadá, mas ela já morou no Brasil, ela já deu aula no Brasil. Então, embora ela não tenha essa discussão da interseccionalidade, esse refinamento que ela tem para pensar a questão da prevenção situada, ao meu ver, vem muito da experiência dela que passou, né? Que lecionou, que fez pesquisa no Brasil, que lecionou no Brasil, né? E que consegue entender, mesmo sendo alguém de fora, conseguiu entender que as particularidades importam, né? E como antropóloga, óbvio que ela entende isso, né? Mas ela consegue trazer isso para uma teoria, para uma noção mais refinada, ao meu ver, porque também tem a ver com essa trajetória dela que passa pelo Brasil, né?
enfim, então, exemplificando aí com a Anete, né? E como que essa provocação cabe em outras áreas, né? Então, é isso, acho que a Anete consegue fazer isso de uma forma bacana, e eu me inspirei também em quem já está fazendo isso, ou que pelo menos está tentando fazer isso. Tem uma autora que chama Cynthia Krause, que ela tem uma produção toda voltada ao diálogo entre as ciências sociais e as neurociências. Então, assim, como que a gente pode dialogar? Então, ela está pensando isso teoricamente, conceitualmente, né, tentando cruzar essas áreas do conhecimento. E outra produção teórica que me ajudou e que embasou as minhas análises e tudo mais foi a das neurofeministas, da neurogenderings, né, que a maioria delas é das ciências da vida, né, mas tem também algumas que são de ciências humanas, mas mesmo aquelas que são das ciências da vida, elas estão num outro olhar, né? Num olhar ali para o laboratório para as ciências da vida, que é muito marcado por essa nossa discussão que vem da antropologia das ciências humanas e do próprio feminismo, né? A Debolina Roy, ela fala isso, ela fala assim, eu comecei a me questionar, né? Ela falou assim, tudo bem, se você está nas ciências sociais, você fala, vamos falar de feminismo, tá, eu vou ensinar os meus alunos, vou falar de feminismo, etc. Mas se eu estou dentro de um laboratório, com o meu jaleco branco, com o meu tubinho de ensaio, o que eu faço com o feminismo ali? Eu vou falar com o meu colega ali do lado, vamos discutir feminismo, falando, não é assim que funciona, né? Então, como que o feminismo pode estar presente, toda essa discussão de gênero pode estar presente dentro do laboratório? E ela começa a refletir sobre isso, e ela fala que, para ela, a conclusão que ela chegou é que é a forma de olhar, a forma de fazer perguntas. Então, o texto dela que ela fala sobre isso chama Asking Different Questions. Então, ela fala assim, então, toda essa informação que eu tenho, esse pensamento feminista, esse viés feminista, ele me faz trazer questões diferentes para dentro do laboratório que os meus colegas não vão trazer, porque eles não estão informados por essa literatura, por esses debates que eu estou informada, né? Então, é uma forma que ela, pelo menos, né, encontrou ali de como trazer essa discussão para dentro do laboratório, né? Do laboratório no sentido convencional, né, da produção científica ali, com os tubinhos de ensaio e tudo mais, né? Quanto à questão transcultural, então, a pesquisa da Anete, por exemplo, é uma pesquisa muito legal nessa perspectiva transcultural, e é uma pesquisa interdisciplinar. Então, acho que aí a gente te respondo assim, de uma outra forma. Eu acho que só através da interdisciplinaridade a gente consegue travar esse diálogo e levar essas questões para a antropologia e aprender um pouco também, né, de como que essas áreas funcionam, pensam e produzem, enfim. Então, você tem pesquisas como a da Anete que conseguem trabalhar nessa perspectiva transcultural de uma forma mais densa e mais aprofundada. Mas aí o que acontece? Você tem antropólogos, sociólogos dentro dessas pesquisas, e você tem outras que são só de médicos, que estão tentando fazer essa discussão também, só que daí ela fica só no nível metodológico, não tem uma discussão teórica. Então, vamos falar, que é o que eu discuti em outros espaços, né, que é falar de harmonização da metodologia, né, para pensar políticas públicas mais específicas e tal, que eu não vou discutir aqui agora, enfim, mas essa metodologia da harmonização, ela tem um certo cuidado com as diferenças geográficas, epidemiológicas, culturais, etc., etc., mas ela fica muito restrita a uma diferenciação, a uma questão, metodológica, né? Não tem um debate teórico que sustente aí, que dê fôlego, né, para se aprofundar nessa questão transcultural de uma forma que a gente acharia, né, interessante do ponto de vista da antropologia e das ciências humanas. Mas, assim, eu acho que a gente pode, então, só terminando, né, acho que a gente consegue fazer, né, uma boa discussão através da interdisciplinaridade, e a gente também consegue pensar um pouco, né, em como contribuir com essas áreas de dentro da própria antropologia no sentido mais convencional. Quem conseguiu fazer isso foi a Daniela Feriani, né, que defendeu o doutorado na Unicamp mesmo, no IFISH, sobre
a doença de Alzheimer, e ela fez uma etnografia belíssima na Unicamp mesmo, e ela vai problematizar, e é ela que coloca, que eu mencionei na minha apresentação, que tem questionamentos de essa proporção de mulheres para homens, né, que tem mais mulheres que homens, como que isso é pensado? Ela faz essa problematização na tese dela. Então, ela acompanhou na etnografia dela as perguntas, né, no laboratório, quando eles vão fazer o diagnóstico, né, o questionário, os testes que são feitos com as pessoas. Então, ela começa a problematizar aqueles testes, fala, tá, mas essas perguntas não estão um pouco enviesadas, né? Como que esse diagnóstico está sendo construído a partir de preconcepções desses médicos sobre comportamentos de homens e mulheres, né? Então, ela não desenvolve muito isso na tese, mas ela já passa por essa discussão. Então, esse tipo de discussão que vem de dentro da antropologia, né, se houver interesse, vamos dizer, né, do outro lado, né, também dá para construir diálogos a partir de uma pesquisa mais de dentro da antropologia. Ou a gente criar essas alianças de política, de pesquisas e políticas, né, pesquisas que visem a construção de políticas públicas a partir de cooperações interdisciplinares mesmo. Ok. Tem pergunta aqui no chat, acho que eu não consegui ver se tem alguma pergunta aqui, ou se alguém gostaria de fazer, assim, oralmente, algum comentário, ou pergunta. Acho que você está sem som. Acho que não tem pergunta no chat, não. Não tem pergunta no chat. Bom, então, acho que encerramos a mesa. Eu queria só fazer mais um comentário breve aqui, rapidinho, que eu acabei me esquecendo a partir de coisas que a Adriana colocou, que eu acho que é um ponto de encontro e de bastante potência, assim, né, da antropologia com as ciências da vida, que diz respeito às técnicas e tecnologias tradicionais de cuidado e cura, né, e também da dimensão da espiritualidade, que fica sempre muito desintegrada de tudo isso, né, de como que muitas vezes é muito difícil, assim, produzir um diálogo entre esses diferentes universos, essas diferentes formas de cuidar, e as questões se resumem muito no campo do acredito ou não acredito naquilo, né, e, enfim, acho que a antropologia tem todo um potencial de contribuição bastante interessante, né, para a complexificação dessas percepções, desses processos de cuidado, né. E agora não sei, né, eu acho que agora com a pandemia tudo isso ficou mais forte ainda, né. É uma percepção bem intuitiva, assim, mas me parece que a gente está vivendo uma retomada forte, né, desse campo da espiritualidade, das pessoas buscando esse tipo de apoio para cuidar da saúde, seja física, mental, emocional, né. E não sei, talvez a gente tem aí um outro campo também bastante interessante, né, de pesquisa, de debate. É isso, obrigada. Só para contribuir com, assim, eu acho que tem essa questão e é tida muitas vezes como algo que pode ficar para depois, ou que é menos importante, menos relevante, sabe? Sem contar que eu percebo que há uma tentativa de tem um pano de fundo hegemônico, assim, quando é algo da espiritualidade, que é do estrangeiro, do europeu, quando é uma prática que não é aqui do Brasil, ela é muito mais, ela é vista de uma forma mais legítima, sabe? Assim, quando a gente fala, vamos usar um chá de pau de ingá, porque serve para não sei o quê. Mas quando é alguém lá de fora que fala, e que tem um laboratório, uma patente, ele tem mais valia do que o que a gente está falando. Uhum. Né? Aí tem todo um discurso de, assim, ao mesmo tempo que tem esse movimento das práticas tradicionais, e aí tem vários nomes, né, PICs, né, que tem várias discussões, né, do próprio nome da nomenclatura, há também um movimento de demonização dessas práticas, né? A gente nunca viu várias casas de reza sendo incendiadas,
as próprias rezadeiras estão sendo criminalizadas, né, para não fazerem suas práticas, né? Você vai comprar um chá, não, esse chá aí não pode, né? Isso aí, né, coisa que não é daquela visão cristianismo, né? Isso é do demônio, né? Então, a feitiçaria, a bruxaria, né? Assim, é tido como feiticeiro, como bruxo. Então, ao mesmo tempo, são dois movimentos, né? A gente tem aí a retomada dessas práticas, mas também tem um outro conflito, que é a criminalização dessas práticas, e tem ainda a ciência que vai falar que é tudo mentira, né? Que verdade, para mim, é o laboratório que está fazendo, né? Por mais que aquilo seja uma erva que vem da Amazônia, que vem de algum lugar, não, mas o laboratório, ele está com razão, vocês não. Então, assim, acho que são várias coisas. Eu acho que a gente podia ampliar a discussão disso, sabe? De como que essas ferramentas, elas são utilizadas como uma forma de resistência, né? Tem lugar que não tem, eu vou ter só o chá de boldo. Aquele socorro, ele não vai chegar, né? Assim, tem lugar que a ambulância demora 24 horas para chegar para fazer um parto, mas eu tenho uma parteira, né? Tem até um relato que eu sempre conto, que é só para encerrar, que a parteira falou assim, a Iandecígora de Kaiowá falou assim, olha, a ambulância demorou 24 horas, eu fui e fiz o parto. Se a placenta, que para mim tem um valor, porque eu enterro ela, eu faço um ritual depois, para mim ela tem valor, para eles também tem, eu peguei a placenta, peguei todos os restos do parto, coloquei na bolsinha e mandei para a maternidade. Porque se é através disso que vai atestar que foi feito um parto, então está resolvido o problema. Então, a gente tem todo esse processo também de criminalização das parteiras, das iandecidos, do próprio pajé, principalmente quando é pajé feminina, né? A gente conhece a pajé homem, né? Então você é pajé feminina, então você o que você faz também não tem valia, porque tem que ser homem que tem que fazer. Ainda tem isso, né? E ainda, eu estou me deparando com outro problema. A agência desses seres não humanos quando são femininos, né? É uma outra questão, assim, a gente tem poucos estudos falando, por exemplo, na matriz africana, sobre caboclas, né? A gente tem mais falando sobre caboclo. Por que isso, assim? Então, até isso, né, tem uma questão de gênero enraizada até nesses estudos que são orientados por uma ótica machista. Né? Quer dizer que a agência de um ser não humano masculino ele tem muito mais valia do que a agência de um ser feminino. Alguma pergunta? Oi? Alguma pergunta? Comentário? Olha, se não tem perguntas, eu queria rapidamente dizer que eu sou muito grato pela oportunidade de ter estado essas 2 horas aqui com vocês. Muito obrigado, Sereno, Adriana, Érica, Camila, né, que está aqui fazendo toda a mediação. Obrigado às pessoas todas que compartilhar esse momento conosco, mas eu queria que agora a Érica se sentir à vontade de finalizasse, porque eu já falei demais, eu que comecei falando, tá aí a Érica finaliza, tá bom? Tá, não, eu ia pedir mesmo, porque eu queria agradecer, que no início acabou nem dando tempo, mas agradecer Sereno e Adriana, e você, Camila, por comporem essa mesa aí comigo hoje. Acho que a gente teria aqui muito tempo ainda, renderia muita discussão, né, mas, infelizmente, pela questão do tempo, vai ter que ficar para outros momentos, outros espaços, né, outros eventos, mas é muito bom, né, a gente poder conversar, né, e trazer essas experiências, essas perspectivas para dentro de um evento, né, que é acadêmico, que é científico, né, mas que está aí problematizando, né, a produção da ciência, que está problematizando o lugar da pesquisadora e do pesquisador, né, a legitimidade do fazer científico, que Sereno tanto apontou, enfim, então, eu acho que são problemas que a gente aponta, né, do fazer científico, né, limitações, amarras que a gente tem, mas que a gente também tem espaços para debater sobre isso dentro dessa própria arena científica, né, dentro desse próprio cenário. Então, isso nos dá um certo alívio nesse sentido, né, que o mesmo lugar onde a gente está trazendo as nossas críticas é o lugar onde a gente está conseguindo algum espaço para conversar sobre elas, né.
Claro que não é hegemônico isso, a gente tem, por isso que eu falei, algum espaço, mas esse espaço existe e é o espaço da resistência, né? Então é isso, no mais, só agradecer também, agradecer a Camila aí pela ajuda técnica aí, pela monitoria. Eu que agradeço, porque eu aprendi muito com vocês também, tá? Que bom. Eu fiquei pensando, porque eu tenho uma aula agora aí sobre esses extremismos, sabe? E essas vivências do eu e o nós na antropologia, eu penso muito, sabe? Então, com certeza vai agregar para mim como pessoa e até como pessoa, sabe mesmo? Porque eu gosto da área da antropologia, sou apaixonada, pretendo seguir. E vocês me inspiram. Muito obrigada. Que bom, Camila. Ficamos felizes. E obrigada, Camila.